Como deverá ser o quadro na próxima eleição para o governo do Paraná? O nosso tema hoje, nós vamos conversar com Murilo Hidalgo. Ele dirige a maior empresa de pesquisas do nosso estado, a Paraná Pesquisa, já tem um bom tempo de estrada e acabou de publicar uma pesquisa que teve muita repercussão há alguns dias, mostrando, depois de ouvir 1.500 pessoas, quais são as tendências, de que forma vai se contornando esse quadro político-eleitoral paranaense para o ano que vem. Está aí já próximo o período da escolha do governador, do novo governador. Murilo Hidalgo, em resumo, para a gente começar e depois vamos para os bastidores da história. O que é que a pesquisa disse? A pesquisa mostra, Vili, que nós temos hoje 5 candidatos, ao nosso ver, com chances de disputar a eleição, com chances reais nesse momento, não que não possa surgir no ano que ainda temos pela frente. Eu citaria o governador Beto Richa, que vai à reeleição, a Gleice Hoffmann, a ministra Gleice Hoffmann, o senador Roberto Requião, o Osmar Dias e o Ratinho Júnior. Eu acho que esses 5 permanecerão fortes no cenário até junho do ano que vem. Isso é pela lembrança, a popularidade, é no momento que se ouve as pessoas, é essa conotação que se tem? Com certeza, o recall deles ajuda muito. E com relação à aprovação de cada um, como é que você coloca numa escala decrescente? Quem que hoje está na frente, como é que fica essa relação de Hoje, nomes? a pesquisa mostrou uma vantagem para o governador Beto Richa, que vai à reeleição. Em segundo lugar, a ministra Gleice Hoffmann, logo atrás, encostado nela, o senador Roberto Requião, e num outro cenário, onde troca-se a ministra pelo ex-senador Osmar Dias, o Osmar faz índices semelhantes ao da ministra e muito próximo do Requião. E o Ratinho Júnior, que é a grande surpresa, que hora que misturado com todos os candidatos, ele aparece em segundo lugar na pesquisa estadual. O Ratinho Júnior, como está hoje o quadro, se nada mudar, seria um eventual vice, poderia ser um eventual vice do Beto Richa, apesar também de um acordo aí com o PMDB, que pode complicar um pouco esse quadro, mas aí parece criar uma situação mais favorável à reeleição do governador. Com certeza. Visto hoje... Estrategicamente, para o governador Beto Richa, o Ratinho Júnior é uma peça hoje fundamental, porque o Ratinho Júnior demonstra os seus maiores índices de popularidade, Curitiba, região metropolitana e litoral, onde ele bate todos os candidatos. Ele estaria em primeiro lugar, inclusive na frente do governador Beto Richa e da ministra Gleice Hoffmann. Certo? Então, ele comporia bem uma chapa com o Beto Richa. Só que, ao mesmo tempo, Vili, isso vai se definir lá na frente. Isso não impede, lá na frente, do próprio Ratinho Júnior sonhar em ser candidato a governador, de tentar ser o novo. Vão ocorrer as manifestações na Copa do Mundo? Não vão? O Gustavo Frutti, como que o Gustavo vai... Eu vejo hoje um peso muito forte em Curitiba, pela última eleição que tivemos. Vamos ter essa disputa na eleição de governador de novo. Vamos aqui aos nomes agora e a situação de cada um. Beto Richa, está bem? Poderia estar melhor? Qual é a análise que há hoje com relação à aprovação? O Beto Richa, ele segue a nível de pesquisa e de popularidade o que o governador Roberto Requião representava há 4 anos atrás, onde o governador não estava bem em Curitiba e muito bem nas pequenas cidades e no interior do estado. Por isso o Beto viaja tanto para o interior agora. Exatamente, o que mostra que a estratégia dele está dando certo, onde no interior do estado ele tem mais de 70% de aprovação. Quando vem para cá, a popularidade cai bastante. Hoje, o ponto fraco do Beto Richa, por incrível que pareça, é a cidade de Curitiba. Teoricamente, a segunda maior, a primeira maior concorrente seria a Gleice Hoffmann, com a força do PT. Como é que ela aparece? O problema, a Gleice Hoffmann, ela está relativamente, ao nosso ver, bem nas pesquisas, porque ela está longe, ela está em Brasília, ela tem participado muito pouco da política local. Agora, o problema da Gleice apontado na pesquisa hoje é o interior do estado, onde o governador tem uma ampla vantagem sobre ela. A hora que traz só os dois para Curitiba, região metropolitana, há um empate técnico entre os dois. O Requião pode ter uma esperança? Ele coloca o nome que poderia voltar, apesar da rejeição que foi se criando com o tempo? O Requião, o que a pesquisa mostra? Que ele tem 20%. O Requião ele é uma peça decisiva nessa eleição. Que, ao nosso ver, a candidatura do Requião, num primeiro momento, ele levaria ela ao segundo turno. Só que o mesmo problema, ele está, segundo a pesquisa, 3, 4 pontos atrás da ministra Gleice Hoffmann. Será que durante a campanha ele não passaria? Será que o Beto Richa não cai, faz o que o Luciano Dutti fez, que estava bem e acabou não indo? O problema, o Requião, ele embolaria a eleição. A candidatura do Requião seria a certeza de que a eleição no Paraná teria 2 turnos. Esse fato, a entrada do Requião, garante um segundo turno e aí realmente torna o quadro imprevisível, porque fica mais difícil. O sonho do Beto Richa seria levar no primeiro turno. Com certeza. Mas parece difícil. Ao nosso ver, a estratégia do Beto Richa teria que ser tentar fazer uma eleição no primeiro turno, onde seria mais fácil,
e a da Gleice no segundo turno. Só que, ao mesmo tempo, pela pesquisa de hoje, a Gleice teria, pela pesquisa de hoje, ela teria uma disputa acirrada com o Requião para ver quem iria ao segundo turno. Também não é fácil para ela fazer uma aposta em cima do Requião. Vai que o Requião passa e ela fica de fora. Quer dizer, é uma eleição que tem um xadrezinho aí, de como as peças lá na frente, daqui a um ano, vão estar. Inclusive, com relação às próprias peças, delas permanecerem ou não no tabuleiro, porque também há a pergunta, pode surgir outra via, pode surgir alguma surpresa? Nós temos aqui na história do Paraná, às vezes, eleições que tem uma mudança completa. Tem alguma possibilidade ou você acha que se define em cima desses 5 nomes apontados? Eu acho, Vili, que para algum dos candidatos que a gente ouve falar, ele tomar uma coragem, uma decisão, não é simples. Porque a eleição ela é muito cara, não é simples qualquer pessoa vou ser candidato a governador. Acaba indo e passando vergonha. Quer dizer, as pessoas precisam ter uma estrutura partidária, uma estrutura financeira, contratar gente, contratar profissionais para que a campanha possa ir. Eu acredito, Vili, que se as manifestações de rua voltarem a ocorrer, alguns candidatos novos poderão se animar. Bem como uma dessas lideranças que nós estamos falando, qualquer um deles pode vir a se retirar do pleito e apostar num nome novo para que ganhe as eleições. Nome novo custa quanto? O que a pessoa precisa pensar? Porque você tem uma estrutura, isso é importante entender, e é uma estrutura cara, que é todo o aparato, inclusive de inteligência, que tem que se criar para pensar num desafio como esse. Numa eleição de governador, para ele ter condições de disputar com um bom horário eleitoral gratuito, com uma boa equipe, com pesquisas, com marqueteiros, com jornalistas, com uma estrutura, Vili, você põe aí de 15 a 20 milhões, certo? Para ele ser competitivo, certo? Antes disso, a pessoa entra como para participar, né? Por isso que geralmente o quadro não muda muito a partir de ficando em cima dos nomes já apresentados, que são os nomes mais conhecidos. Os nomes tradicionais. Porque o grande problema é a popularização, né? Exatamente. E as redes sociais, como é que vão contar nessa campanha? Pode ser a primeira realmente decisiva das mídias sociais? Eu não tenho dúvida que as próximas eleições elas terão um papel fundamental, principalmente nas grandes cidades. Os candidatos a governador, senador, deputados federais e deputados estaduais, eles vão sofrer ou serão beneficiados demais pelas mídias sociais. O que a gente tem feito é um alerta aos deputados, principalmente federais e estaduais, que fazem votos nas grandes cidades, a eleição deles vai passar por um fio em 15 dias. Os últimos 15 dias vai ser um desespero para esses candidatos às mídias sociais, ou favor ou contra. O problema das mídias sociais dentro do quadro político é que elas correm pelo subterrâneo. Exato. Não é aquilo que aparece na tela da TV, nos panfletos, em cartazes, mas ela existe como existe qualquer outro poder de comunicação. Eu não tenho dúvida, Vili, em afirmar para vocês aqui que o Gustavo Frutti, aqueles 2, 3 mil votos que fizeram diferença em cima do Luciano Dutti, vieram desse subterrâneo das mídias sociais que você está falando. A mobilização que você fez em cima da hora que, exatamente. Que deu a vitória. Só que, ao mesmo tempo, Vili, nas pequenas cidades, como eu cito lá, o interior de Antonina, o interior de Morretes, aí a força ela é mínima. Então, os candidatos que fazem votos nas pequenas cidades estão menos suscetíveis às mídias sociais. A influência externa, vamos lembrar, o Requião levou 2 vezes aqui no Paraná e nessas 2 vezes devia a decisão na hora final do Lula, que veio e apostou e o Lula estava em alta e por 2 vezes o Requião acabou devendo a eleição ao Lula. Teremos reprise de situações assim, onde a força externa de um grupo de partido possa alterar o nosso quadro ou está diferente? Hoje não, Vili. Não sabemos como estará o momento daqui a um ano, mas hoje o que as pesquisas mostram? Que não há um destaque nacional. A Dilma hoje, ela não vai arrancar com os mesmos percentuais e a mesma força que ela tinha, que o Lula tinha há 3 anos atrás. E, então eu não vejo hoje a eleição, eu vejo ela muito mais sendo decidida aqui, certo? Internamente, do que um apoio nacional nesse momento fosse decidir a eleição aqui. Eu acho que dessa vez, eu cito o exemplo, que o Osmar Dias deu uma grande arrancada em cima do Beto Richa, que a eleição encostou, depois que o Lula veio fazer um comício aqui. E o Requião ganhou as eleições em cima do Lula também, o Lula ajudou. Só que nesse momento, eles não teriam essa mesma força que tinham de popularidade. O PT sofreu um desgaste bastante grande, a presidente Dilma, realmente impressionante a queda. Tem tempo até lá, mas isso também é difícil mudar. Sim, eu vejo assim, a Dilma já iniciou um processo de recuperação, certo? Agora, qual é o grande problema, Vini? Eu cito o exemplo de 7 de setembro. Com quem você pergunta? Qual vai ser a força dessa mobilização de 7 de setembro? Vai juntar gente? Não vai juntar gente? Copa do Mundo, vai mobilizar? Não vai mobilizar? Quer dizer, tudo isso
Nenhum político sabe o que vai acontecer. A gente lida com eles diariamente, é uma incógnita. Na verdade, não entenderam, né, o que aconteceu, ficaram assustados, Exatamente. houve muita perplexidade, mas você não ouviu da classe política alguma explicação convincente. Na verdade, dá para perceber que não houve um entendimento desse processo. Exatamente, Vili. E ficou uma coisa muito clara para a população que mostrou uma fraqueza dos políticos, que as reivindicações de rua que aconteceram, elas foram rapidamente atendidas. Então ficou uma força muito grande para a população de que é possível, né? Uma eleição regionalizada, mas agora é uma eleição regionalizada mesmo, a eleição paranaense, pelo quadro que temos hoje, onde você não vê possibilidade de grandes nomes externos e que venham fazer influência aqui. É uma eleição que será realmente paranaense nesse quadro que está colocado. Com certeza, eu vejo uma eleição disputada internamente, certo? Dentro do Estado. Não vejo mais que um candidato à presidência, nesse momento, viesse a decidir uma eleição aqui dentro do Estado. Nós já continuamos, estamos conversando aqui com o Murilo Hidalgo, ele dirige a Paraná Pesquisas, trouxe aí nestes dias uma pesquisa bastante importante, mostrando um quadro paranaense, e nós estamos agora sabendo com ele aqui os detalhes, quais são as tendências que esses números estão mostrando, porque afinal a pesquisa não é só aquela tabela principal, mas tem muitos outros componentes. É isso que nós estamos analisando aqui em detalhes. Hoje conversamos com Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, trouxe uma pesquisa importante nos últimos dias, foi repercutida por toda a imprensa e ele está detalhando o que é que essas tabelas, todos esses levantamentos estão mostrando sobre o pensamento paranaense. Vamos falar de nomes, mais uma vez, com relação à popularidade, lembrança, e você tem uma conclusão que, fora dos governos, dois nomes continuam com força, que é Beto Richa e Gustavo Fruit, independente do governo que estão fazendo. Exatamente. Eu te diria assim que o Beto Richa ele é muito forte numa certa camada da população, certo? Principalmente no interior do estado, e que isso as pesquisas mostram que a figura dele é mais forte que o seu governo. E a mesma coisa o prefeito Gustavo Fruit. Ele tem um carisma, um apreço pela população maior do que a sua administração. É a imagem, mas a imagem tem um tempo também, né? Sim, esse é o problema. No longo prazo, se o governo não corresponde, começa a haver uma corrosão dessa imagem. Exatamente, mas os dois, eu vejo muito blindada a imagem deles, muito bem trabalhadas por profissionais de marketing, inclusive, certo? E vejo que esse é um problema deles. Como que eles vão fazer lá na frente a defesa das gestões, né? E quando chega a campanha, Vili, deixa-se o candidato que vai à reeleição, ele nada mais vai fazer durante todo o período eleitoral do que a defesa da sua gestão. Ele vai ter que mostrar para o povo por que ele quer continuar. Esse eu acho que é o grande desafio do Beto Richa, né? Se imaginava que nós teríamos claramente uma junção de forças, Gustavo Fruit, que foi apoiado pelo PT, Gleisi Hoffmann, que até aqui não apareceu muito, tem até se preservado, talvez para não se queimar, mas isso não tem surgido até agora, você não vê essa junção, não vê em palanque, juntos. O que é isso? É estratégia? Na verdade, isso é uma coisa que me chama a atenção. Quer dizer, qual seria a estratégia dos dois, no sentido de não estar colando a imagem, da Gleisi não estar colando a imagem no Gustavo Fruit, não estar mais presente. Lógico, ela é ministra-chefe da Casa Civil, o tempo é escasso, mas deveriam estar aparecendo muito mais juntos, né? E não estão. Então, isso é uma coisa que está chamando a atenção, né? Porque você imagina que haveria um compromisso do Gustavo Fruit, agora, talvez seja cedo para julgar isso, mas a campanha está aí no ano que vem, e você imaginava que haveria uma contrapartida agora? Não, na verdade, as pessoas esperam isso. Eu acho que a própria Gleisi espera isso, o PT espera a retribuição de apoio do Gustavo Fruit, a candidatura dela, que é algo natural. Agora, como se dará isso, Vini? Com que intensidade se dará isso? E esse eu acho que é um dos fatores decisivos na eleição de governador também. De que forma o Gustavo Fruit vai entrar nessa campanha? Não fica, vamos imaginar cenários, talvez não fosse até mais interessante para o Gustavo Fruit se o Beto se reelege e você tem aí um outro quadro que ele fica sendo o elemento de oposição, que lá na frente pode crescer, ele pode pensar em um governo do Estado? Veja bem, Vili, é uma coisa que não tem como não comentar isso. Se o Gustavo Fruit planeja ser governador, seguir os passos que o Beto Richa seguiu, de se reeleger prefeito, se licenciar para disputar o governo, com certeza, para ele, o melhor quadro seria a vitória do Beto Richa. Mas ele teria que pensar nisso, coisa que ele pode não pensar. Ele pode pensar, olha, eu quero terminar o mandato, não vou fazer o que o Beto Richa fez, aí é melhor a Gleisi ganhar. Mas tudo isso faz parte do xadrez e que isso vai ficar muito claro para nós durante o processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, as pessoas vão observar
com que intensidade essas pessoas entram na campanha, né? Como é difícil alguém se reeleger. Veja, por exemplo, o caso do Álvaro Dias, queria ser governador algumas vezes, não conseguiu, foi uma vez, teve lá seus problemas com o Requião, ficou fora do cenário muito tempo. Agora o Requião tenta voltar pela 4ª vez ao governo do Estado. Qual é a viabilidade? Existe essa chance do Requião se eleger pela 4ª vez? Tecnicamente, eleição, tudo é possível, né? Veja bem, Vili, o Requião, ele é um mito, né? Quer dizer, ele é um mito. Ele perdeu uma eleição para o Jaime Lerner, apertadíssima, certo? Ele na campanha, ele cresce, ele tem um modo especial de fazer campanha, ele cresce, ele convence. Eu acho que a chance do Requião, ela é razoável. Por que ela é razoável? Ele é um candidato que parte com 20%, por mais que ele esteja em torno de 30%, 35% de rejeição, mas ele é um candidato que ele tem 20%. Se ele for para o segundo turno, ele tem chances reais de vitória também, certo? O Requião não é, eu te diria, muito difícil o Requião vir a ganhar nas eleições, porque se ele for para o segundo turno, se ele acertar a estratégia, por quê? O Requião na campanha, como eu falei, ele tem aquele estigma que ele vai crescer, que ele vai agredir, que ele vai destruir, que ele vai propor, certo? E ele tem uma grande vantagem nessa eleição que não tem como negar. Ele tem 8 anos de governo para comparar contra 4 do Beto Richa. Que quando ele vai dizer eu fiz, ninguém vai lembrar, foi no primeiro governo ou foi no segundo governo. Ele vai dizer, eu fiz aquela estrada lá. Na verdade, tem 12 se contar lá o primeiro também, né? Tudo bem, mas tem 8 recentes para comparar contra 4 do Beto Richa. Isso qualquer prefeito de cidade que passa por esse problema tem uma grande dificuldade. Porque o prefeito fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz muito mais. Mas ninguém vai dizer, o senhor teve 2 anos, eu só estou no meu primeiro ano de mandato. Então, eu acho que o Requião, ele tem que ser olhado com respeito pelos adversários. Eu não vejo o Requião tão difícil a vitória dele quanto estão falando. As campanhas de desgaste, não a campanha de desgaste de televisão, que isso vai acontecer sempre, é uma técnica sempre adotada, de você tentar sujar o nome do candidato de oposição para tentar crescer. Mas agora nós temos uma novidade com as mídias sociais, que são as campanhas clandestinas. Acabamos de ter uma denúncia aí contra o PT, segmentos aí do partido tentando difamar outras pessoas, a partir do Distrito Federal. Você vê funcionamento nisso? Podemos esperar que isso vá crescer também nas mídias sociais? Olha, Vili, eu não acredito, porque as pessoas que têm mídias sociais já são pessoas com certo esclarecimento, certo? E as pessoas sabem ver a diferença daquele que está todo dia fazendo comentários a respeito, a favor ou contra os candidatos, porque o assunto sempre é o mesmo. A rede social, ela funciona maravilhosamente de forma espontânea. Aquilo que as pessoas sentem que é espontâneo, que está vindo de uma forma natural. Eu acho que esse troço de plantar coisas nas mídias sociais, destruir, não é o momento, Vili. Eu acho que quem fizer isso nesse momento vai acabar sendo deletado. E o governo do Estado? Por que é que ele, nessa altura, governos aqui sempre estiveram melhores? Isso é histórico no Paraná. Tá. Qualquer um que seja governo no Paraná sempre é popular, porque sempre usaram muito bem a mídia, investiram dinheiro público nisso, tiveram apoio empresarial. E dessa vez parece que é diferente. Você tem um governo e ele não consegue aquele patamar que é histórico. Na verdade, Vili, essa é uma outra história. A popularidade hoje do governador Beto Richa, ela é muito boa. Ele tem 67% de aprovação em cima do desgaste que teve da classe política. Ele passa de 70% no interior. O desgaste do Beto Richa hoje é na cidade de Curitiba. Também vamos dizer uma verdade. Eu acho que exauriu um pouco. Porque quantos anos ele está governando aqui? Quantos anos ele está aqui? Isso tem um desgaste natural para o político. Porque tem os períodos da prefeitura. Tem os períodos da prefeitura. Quer dizer, eu acho que a popularidade dele de governador repete a dos outros governadores, como todos os prefeitos de Curitiba sempre foram bem avaliados. O problema do Beto Richa na campanha não vai ser a popularidade. Eu acho que não só do Beto Richa, como de todos os candidatos que vão à reeleição, é a defesa do seu mandato. Mas não é muito cedo para aparecerem nomes de oposição já despontando dessa forma? O problema, Vili, o segundo e o terceiro colocados? O problema, Vili, é assim que a gente chama assim, essas pessoas vão ocupando espaço, vão aparecendo nas pesquisas, nas mídias, chega lá na frente, fica muito curto o espaço para outras pessoas. O cenário, no fundo, vai acabar entre esses 5, 6 nomes, poderíamos até incluir o senador Álvaro Dias, mas ficaria nesses nomes. Eu não vejo como chegar lá na frente, nesse momento, a não ser que uma dessas peças desista e resolva apostar no novo. E aí vamos lembrar também que você tem as circunstâncias de cada eleição, não é só os candidatos, a preferência, mas as circunstâncias que o Paraná vai ter e que o Brasil poderá ter. Podemos ter uma complicação da economia, muitas coisas diferentes, né? A própria Copa, como você citou, se as manifestações voltam, tudo isso aí
ajuda ou atrapalha candidatos. Exatamente, eu acho que e esse vai ser um fator decisivo, a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo vai ser um fator assim decisivo para os governantes que estão. Se ela for bem, vai representar o quê? É a Dilma que fatura em cima. A Dilma, o Beto, o Gustavo, todo mundo que estava junto nessa Copa vai sair ganhando. Ao mesmo tempo, se voltar às manifestações, Vili, pense assim, Vili, as manifestações voltam igual voltaram às Copas das Confederações. Eles vão pôr a polícia para bater? Faltando 45 dias, 50 dias para as eleições? E aí vai vir a Força o caos Nacional? pode tomar conta. Vai vir o choque da polícia? E daí? É porque, na verdade, vamos entender, e isso ajuda a compreender um quadro que é por que é que as manifestações não foram reprimidas como muita gente imaginava que seriam. Porque havia essa preocupação. Ninguém quer uma imagem de repressão usada depois da campanha eleitoral. Exato, só que agora nós vamos estar 45 dias das eleições. Será que eles vão bloquear como a FIFA manda, que ninguém vai poder passar? Como que vai se daria esses confrontos, entendeu? Então eu acho que a Copa do Mundo vai ser um momento assim decisivo para os candidatos. Coisa que ninguém imaginou isso quando a Copa quando trouxeram a Copa porque ela foi ao Brasil. apresentada festivamente, um grande ganho do Brasil com as Olimpíadas. E outro detalhe aqui, que vai uma coisa que ninguém está comentando, né, Vili? Parece que eles decretaram feriado nas cidades. Isso também não vai instigar o povo a manifestar? Por exemplo, vai ter um jogo na cidade de Curitiba, me parece que vai ser feriado na cidade de Curitiba. As pessoas vão ter muito mais tempo para protestos, para fazer as coisas, se tiver nesse espírito, do que se estivesse trabalhando, né? Tá certo. Murilo, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui sobre Então, opinião pública. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado principalmente a você que acompanhou o programa.